E aí, alunos, preparados para uma revisão com o professor particular? Olha só, a nossa missão aqui hoje é simples. Fazer aquela revisão rápida, mas bem afiada, sabe? Dos tópicos de clima que com certeza vão aparecer na prova. A ideia é deixar tudo na ponta da língua para a gente mandar muito bem nessa prova de geografia. Vamos nessa? Beleza, então. Para começar, vamos fazer que nem num videogame. Antes de enfrentar o chefão, a gente precisa entender as regras do jogo, né? E aqui, as regras são como é que o nosso planeta funciona naturalmente. Vamos entender essa base primeiro. Então, primeiro ponto, e isso aqui é mega importante, pessoal, para não cair em pegadinha. O efeito estufa em si não é o vilão da história. Muito pelo contrário. Pensa nele como, sei lá, um cobertor perfeito para o nosso planeta. É ele que deixa a Terra quentinha na medida certa, sabe? Nem quente demais, nem frio demais. Sem esse cobertor, a gente ia viver num picolé gigante. Mas como é que isso funciona na prática? Dá uma olhada nesse esquema aí. A energia do Sol chega, né? Aquece a superfície da Terra. Aí uma parte desse calor tenta vazar de volta para o espaço. Só que os tais gases de efeito estufa formam uma camada, tipo uma redinha mesmo, que segura uma parte desse calor aqui com a gente. É um sistema super equilibrado, super natural. Tá, mas e aí? Onde que o problema começa? Imagina que aquele nosso cobertor perfeito, de repente, virou um edredom super grosso de inverno. Foi basicamente isso que a gente fez. Com a queima de combustíveis fósseis, pensa em carros, indústrias, a gente começou a jogar um monte de gás extra na atmosfera. É como se a gente tivesse botado mais e mais cobertores em cima do planeta. E aí, claro, ele começa a superaquecer. É nesse ponto que o equilíbrio vai para o espaço e o problema começa de verdade. E essa febre do planeta, esse superaquecimento, tem nome e sobrenome. E é exatamente isso que a gente vai ver agora, o que acontece quando o sistema sai do controle. É bem lógico, né? Se a gente está segurando mais calor, o que acontece? A temperatura média do planeta sobe. Simples. Esse aumento contínuo da temperatura é o que a gente chama de aquecimento global. É a tal febre do planeta, causada por aquele monte de cobertores extras que a gente jogou em cima dele. E agora, atenção máxima. Anota aí. Pisca em neon, porque isso é pegadinha clássica de prova. Aquecimento global e mudanças climáticas não são a mesma coisa, ok? Pensa assim, o aquecimento global é a causa, é a febre. As mudanças climáticas são os sintomas dessa febre. As geleiras derretendo, tempestades ficando cada vez mais bizarras, secas onde não tinha, enfim, todas as consequências. Olha essa imagem. Isso aqui é a vida real, não é cena de filme. Quando a gente fala em eventos climáticos extremos, é disso que a gente está falando. Cidades inundadas, gente perdendo tudo, são sintomas daquela febre do planeta se manifestando de forma bem trágica no nosso dia a dia. Beleza, momento simulado da prova. Vamos pensar juntos. Se foi a ação humana com a queima de combustíveis que engrossou o cobertor e causou a febre, qual seria a lógica para resolver? Exato, a letra B. Reduzir o uso de combustíveis fósseis é o principal remédio que a gente tem para tentar baixar essa febre e aliviar os sintomas. Ok, a gente falou do planeta todo, uma escala gigante. Agora, vamos dar um zoom. Vamos aterrissar bem no nosso dia a dia, na cidade. Porque, acreditem, todos esses conceitos aparecem bem debaixo do nosso nariz. Pensa aí, quem nunca sentiu que o centro da cidade é sempre mais quente, mais abafado do que um parque ou uma área mais rural? Pois é, isso não é impressão. Esse fenômeno tem nome e é super importante para a prova: ilha de calor urbana. É como se a cidade criasse seu próprio microclima mais quente que tudo ao redor. E olha só essas imagens de satélite, elas são a prova disso. Na imagem da direita, que é uma imagem térmica, as áreas em vermelho e amarelo são as mais quentes. Agora olha para a imagem da esquerda, a normal. Onde estão essas manchas de calor? Exatamente em cima da área urbana, cheia de prédio e asfalto. Onde está mais verdinho, está bem mais fresco. A conta é simples. Mais concreto, mais calor. Mais verde, menos calor. E se imagem não bastasse, olha o gráfico. Acompanhe essa linha de temperatura. Ela sobe, sobe, sobe e atinge o pico bem onde? No centro comercial, na área mais urbanizada. Depois, quando chega nas áreas com mais verde, nos subúrbios e na zona rural, a temperatura, despenca. É a representação perfeita da ilha de calor. Tá, mas por que a cidade esquenta tanto? As causas são coisas que a gente vê todo dia. Primeiro, o asfalto e os telhados escuros. Eles absorvem calor, que é uma beleza. Segundo, o concreto por todo lado. Ele impede que a água da chuva entre na terra, o que ajudaria a refrescar. Terceiro, falta de árvores, de parques. Menos sombra, menos umidade.
E ainda tem os prédios altos que atrapalham o vento de circular. E, claro, o calor dos carros, ônibus, ar-condicionado. Tudo isso junto transforma a cidade numa verdadeira estufa. Bom, chegamos na reta final. Agora é hora de juntar todas as peças do quebra-cabeça. Essa é a parte que tem que ficar gravada para a prova, combinado? Então, vamos lá. A sequência lógica é essa. Olha que fácil. Passo 1. As atividades humanas intensificam o efeito estufa. Passo 2. Com mais gases segurando o calor, a temperatura média do planeta sobe, o que a gente chama de aquecimento global. Passo 3. Essa febre causa as mudanças climáticas, que são as consequências. E, finalmente, passo 4. A gente vê isso na prática, com as ilhas de calor nas nossas cidades. É um efeito dominó, uma coisa levando a outra. Para fechar, vou deixar um desafio. Amanhã, no caminho para a escola ou em qualquer volta que derem pelo bairro, tentem observar. Reparem no asfalto quente, nos lugares com poucas árvores, no ar mais parado perto de uma avenida. Cada coisinha dessas é um pedaço desse quebra-cabeça que a gente montou aqui hoje. Ver na prática é o melhor jeito de fixar a matéria. Tenho certeza que vão se sair muito bem. Boa prova e até a próxima!